Diz assim: diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, diz-lhe: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São essas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamarei no seu tempo determinado. No primeiro mês, ao 14, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecerei oferta queimada ao Senhor. E ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quanto ao entrar na terra que vos dou, e cegardes sua messe, então trarei ao molho das primícias da vossa mercê ao sacerdote. Este vos moverá um molho perante o Senhor, para que sejas aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito. Pulamos para o 15. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Da vossa morada trazeis 2 pães para serem movidos. 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de uma efa de farinha serão. Levedados serão e cozerão. São primícias ao Senhor. Preste atenção, que eu estarei compartilhando nesta noite aos amados, nessa festa incrível, poderosa e profética. A festa de Pentecoste, o termo Pentecoste não é um termo que você vai encontrar nas Sagradas Escrituras. A palavra é Shavuot. Shavuot, que vai, na verdade, representar 50, considerado 50. Por que 50? Porque fala a respeito de 50 dias após o chamado dos pães asmos. Antes de falarmos a respeito do mover sobrenatural que todos bem conhecem, que diz em Atos do capítulo 2, precisamos conhecer qual é o contexto de Shavuot, qual é o contexto do chamado Pentecoste. Pentecoste, você vai ver em algumas passagens bíblicas, o mais importante no Antigo Testamento, fala a respeito da revelação da lei, a revelação da palavra de Deus. Quando o povo caminhou e chegou até o Sinai, aquela contagem de dias se deu justamente, saiu da questão da Páscoa, e a Páscoa nós estamos falando da primeira festa solene. A Páscoa, ao Pessah, fala momento onde que o anjo da morte, ele passa sobre as casas. Então você tem uma festa chamada Páscoa. Jesus, a Páscoa na verdade ela acontece, apesar de nós comemorarmos no domingo, nós falamos a questão do domingo de Páscoa, mas dentro de um calendário bíblico real, a Páscoa não se dá no domingo, a Páscoa na verdade ela acontece na sexta-feira. Na sexta-feira você tem a festa de Páscoa, no sábado é chamado a festa dos pães asmos. Então você tem junto as 3 festas. E no domingo é chamado agora a festa da primícia. Então as 3 festas acontecem juntos: Páscoa, pães asmos e festa da primícia. Jesus então, ele morre no dia da Páscoa, na sexta-feira. É o nosso cordeiro pascal. Jesus morre na sexta-feira. No sábado, ele é o pão vivo que desceu do céu. E a primícia, e no domingo que deveria ser comemorado a primícia, Jesus então, há uma ressurreição, ele é aquele que é entregue agora como primícia do Pai, primícia do Deus vivo. Quem está entendendo isso? Então a partir do sábado, que é chamado agora do pães asmos, começa então contagem de dias. Conta-se então 50 dias.
Algumas pessoas pensam que o Pentecoste é apenas no dia de hoje, comemorado entre o dia 3 e o dia 4. Na verdade, o Pentecoste ele começa no dia da primícia. São 50 dias de Pentecoste. São 50 dias que ocorre o Pentecoste. São 50 dias que ocorre o chamado colheita. O que é Pentecoste? São dias de colheita. Tudo em Israel, todas as festas de Israel está relacionado à colheita. Durante 50 dias, a chamada primícia, a primeira colheita é entregue. Mas durante 50 dias, eles continuam ainda colhendo. E ao terminar os 50 dias de colheita, eles apresentam agora uma oferta. Eles têm que descer para Jerusalém, levando uma oferta para o Senhor de gratidão por aquilo que eles colheram ao longo dos 50 dias. Então, Pentecoste é o dia onde você leva a tua vida, uma oferta diante do Senhor, dizendo: Deus, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família. Eu estou te apresentando uma oferta de gratidão ao Senhor. Por isso que Pentecoste é um dia tão importante. Então, quando você vai ver, desde a chamada da Páscoa, da questão da morte agora, dos primogênitos, eles caminham agora pelo deserto e chegam até o Sinai. Ao chegar o contágio Sinai, Deus manda que subisse. Ali é dia de Pentecoste. Então falar de Pentecoste é falar de revelação da palavra de Deus. Pentecoste, há fogo no monte Sinai. Pentecoste, da mesma forma, quando você vai para Atos capítulo 2, você vê línguas repartidas de fogo. Então quando fala de Pentecoste, fala da presença e a Shekinah do Eterno. Talvez você não tenha entendido, mas você está numa noite profética, onde a glória se manifesta, onde a revelação acontece, e o derramado Espírito Santo ocorre na vida daqueles que buscam a sua presença. Isso é Pentecoste. Então eles estão agora diante do Sinai, vem a revelação da parte do Senhor, a Shekinah. A Shekinah, ela apenas foi manifesta sobre o homem chamado Moisés. E a Bíblia relata que todos os dias Moisés falando com o Senhor, havia apenas uma nuvem de glória, a presença, ela apenas descia na tenda de Moisés. Ao passo que as outras tendas, o Senhor não manifestava. Josué, aquele que veio suceder Moisés, a Bíblia relata que Josué ficava sentado do lado de fora da tenda de Moisés, porque a tenda de Moisés que tinha presença, a tenda de Moisés que tinha Shekinah. Deixa eu dizer uma coisa: quando a glória de Deus está sobre a tua vida, pessoas se aproximam, a fim de também ser incendiado pela glória de Deus que está sobre a tua vida. Quando a glória de Deus está sobre a tua vida, aqueles que se aproximam, preste atenção, eles não somente recebem uma palavra. Quando estava agora Pedro na Porta Formosa, ele olhou aquele homem que pediu dinheiro a ele e disse: eu não tenho prata nem tenho ouro, mas há uma Shekinah de Deus sobre a minha vida. Aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você não entendeu. Quando a glória de Deus está sobre a tua vida, aquele que está em torno de você também é envolvido por essa presença. Aleluia! A glória atrai, a unção atrai. Se tem algo que nós temos que vigiar, é estar aí, porque a unção atrai. Há um poder na unção. Há um poder na unção. As pessoas, você não é atraído por falar bonito, você não é atraído porque você tem uma boa retórica, você consegue expressar muito bem, você não atrai por causa disso. O que atrai é a unção, porque uma boa retórica, uma boa exegese, isso é muito interessante, mas o que muda, o que transforma é a presença e a unção.
Porque as pessoas podem até se aproximar de você por causa de meia palavra que você soltou, belas palavras. Mas ao longo do tempo, o teu caráter se revela. E aquilo que é vago na tua vida se manifesta. Mas a unção não. A unção, ela cura, liberta, restaura. Ela aviva. É essa que faz a diferença. Quem está entendendo isso? Quantas vezes você pode aproximar de alguém por aquilo que você ouviu acerca dela, mas é questão de dias para que o caráter dela se revela. Não esqueça disso. Um bom político pode te convencer por belas palavras, mas ao passar do tempo, ela se revela de fato quem ela é. Então é unção que faz diferença na tua vida. Então Josué ficava sentado do lado de fora da tenda, a fim de ser envolvido pela glória que estava sobre a tenda de Moisés. Quando você vai para Jeremias, capítulo 31, verso 33, ele diz assim: porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também o coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa palavra profética de Jeremias está falando a respeito de Pentecoste. Pentecoste, então, é uma festa depois de 50 dias, onde o povo está colhendo. Agora preste atenção aqui, a diferença de Pentecoste para Páscoa. Porque Páscoa era uma festa e é uma festa familiar. Na Páscoa, o sacerdote, o líder da casa, ele mata um animal, sacrifica um cordeiro, e este cordeiro é para alimento da sua casa. A festa de Páscoa é uma festa em família. Isto é Páscoa, é uma festa em família, diferente do Pentecoste. Porque durante os 50 dias, como que acontece a festa? É a festa da colheita. Eles têm que trabalhar em comunidade, uma família ajudando a outra família. Durante Pentecoste, os 50 dias, eu tenho minha plantação e eu estou colhendo ali. Terminei minha plantação, eu vou agora ajudar uma outra família. A outra família que ainda não está fazendo colheita me ajuda. E é um ajudando o outro. É uma festa onde há um trabalho mútuo, em comunidade. Por isso que Pentecoste, ele fala mais de igreja do que a Páscoa. A Páscoa fala do sacrifício do cordeiro. O Pentecoste está falando da vida de comunidade. Está falando sobre a vida da igreja. Pentecoste é única situação, é um único momento, onde que há uma ordenança para que haja 2 pães. Você viu a leitura que eu fiz ali? Separe 2 pães. Diferente da Páscoa, que não são 2 pães, é um pão. Mas por que tem que ser 2 pães? Porque representa os 2 povos, gentios e judeus. É a união dos 2 povos. É por isso que falar de Pentecoste é falar de mim, é falar de você, é falar da nossa vida em comunidade, é falar sobre a vida nossa como igreja. Um tinha que ajudar o outro. Nós estamos reunidos aqui, apesar de cada um ter a sua família, mas nós somos e fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da noiva do Cordeiro. De maneira de sorte que o teu problema não é apenas o teu problema, também é o meu problema. A tua colheita não interessa somente a você, a tua colheita me interessa a mim também. O teu sacrifício me interessa também. Pentecoste fala para nós tirarmos os olhos de nós mesmos e começarmos a olhar para o outro. Pentecoste está te chamando para tirar os olhos do seu umbigo e começar a olhar para o teu irmão que também precisa da sua ajuda. Falar de Pentecoste é falar sobre acerca das preocupações um para com o outro. Numa geração onde todo mundo tem se tornado cada vez mais egoísta, onde cada um tem se preocupado apenas consigo. Falar de Pentecoste onde a necessidade do meu irmão é a minha necessidade, onde a dor dele também é a minha dor. Por muitas vezes nós perdemos isso ao longo do tempo. Como igreja, por muitas vezes nós esquecemos que nós vivemos como comunidade. Talvez você não saiba por que a CEI, o nome da CEI, ela chama Comunidade Evangélica Internacional. Muitos talvez nem sabem o que significa a sigla CEI.
comunidade, porque nós somos uma comunidade de cristãos. Alguém no passado compartilhava, alguém tentou tirar algumas pessoas aqui da CEI no começo, e o que eles alegavam é, não vai para lá não, porque a CEI, na verdade, ela é uma seita. Eu ouvi várias heresias. Primeira heresia que eu ouvi, alguém disse assim, gente, um pastor da região, obviamente, né, talvez na melhor das intenções, ensinou o povo, gente, presta atenção, seita, a CEI é seita, olha o nome, seita. Meu Deus do céu. Aí o outro falou assim, gente, a CEI é uma seita. Toda igreja de verdade começa com, presta atenção, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Lagoinha, Igreja Batista. Lá não começa com o nome igreja, lá começa a Comunidade Evangélica Internacional. Um nível de ignorância. Nós não somos igreja porque temos o nome de igreja. Nós somos igrejas porque somos a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo, chamado por Ele, separado por Ele e edificado por Ele. Nome não faz igreja. Nome não faz igreja. Podemos ter o nome de igreja e não sermos igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor estaria presente. Às vezes as pessoas, a ignorância das pessoas. Então somos uma comunidade porque os primeiros é chamado de comunidade de cristãos. Por que este chamado de comunidade cristã? Porque viviam juntos, preocupados, um para com o outro. A minha preocupação tem que ser para com o meu irmão, do seu irmão para com também, a sua para com o seu irmão. É assim deve ser quando nós estamos falando do projeto, da construção aqui, nós estamos falando acerca de quê? De uma preocupação em comunidade. Essa tem que ser sempre a nossa preocupação, uma vida em comunidade. Então o Pentecoste é uma festa onde todos tinham que agora, um tempo, determinado dia, todos tinham que se reunir. Diferente da Páscoa, onde apenas se reunia a família, no Pentecoste toda a comunidade deveria estar juntos. Então a ordenança é que ao passar os 50 dias, eles deveriam agora descer para Jerusalém e juntos comemorar a festa da Páscoa. Quando você está lendo, por exemplo, Atos, capítulo 20, verso 15, diz assim, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Caso lhe fosse possível, Paulo tem a preocupação de descer também para a festa de Pentecostes. Agora, se a Páscoa fala de Jesus, Pentecoste fala do Espírito Santo de Deus. Por que fala do Espírito Santo de Deus? Eu disse que deveria descer, todos deveriam descer para Jerusalém. De uma forma, Deus mandava que todos tivessem descer para Jerusalém, a fim de apresentar uma oferta ao Senhor de gratidão. Em João capítulo 14, verso 24, diz assim, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviara em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Até ali os discípulos não tinham ouvido falar do Espírito Santo, porque o Espírito que eles haviam ouvido falar era o Espírito da parte de Deus, que ungia. O Espírito que havia se apossado de Sansão era o Espírito da parte de Deus. O Espírito que estava sobre a vida de Elias é o Espírito de unção que estava sobre a vida dele. O Espírito que usava Eliseu é o Espírito de Deus que estava sobre a vida dele. Mas só que Jesus começa a falar de uma outra pessoa. Jesus começa a falar agora de um nome que não havia ainda ouvido, que era o Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? Ele fala, é necessário que eu vá, para que o Pai envie o Espírito Consolador.
Este vos agora lembrará de tudo que vos tenho dito. Afinal, quem é esse? Lucas 24, 44, a seguir, Jesus lhe disse: são essas as minhas palavras que vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse no tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhe disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Agora preste atenção. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Pentecoste começa então, Páscoa, 50 dias, revelação no alto do Sinai, onde Deus revela a sua lei. Essa lei estava escrita agora na pedra, mas a promessa que ele diz através de Jeremias, chegará um dia que essa palavra não estará escrita em pedras, mas estará guardado, escrita no coração. Eu vou escrever elas no coração. Mas como escrever no coração? Como isso é possível, escrever a palavra no coração? Como que essa palavra ela pode estar dentro do coração? Vem a revelação, continua as festas de Pentecostes. Quando agora Jesus vem e dá uma palavra dizendo: olha, é necessário que eu vá, para que o Pai envie o Consolador. Este vos lembrará de tudo. Olha a palavra de ser guardado dentro do coração. Vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito. Acontece a ressurreição. Está agora Jesus ainda em terra. Depois da ressurreição, ele dá a orientação para os discípulos. Ele fala com os discípulos assim. Vem aqui, Gustavo. Ele fala com os discípulos assim: olha, preste atenção. Vocês já me viram, ouviram, me viram sendo crucificado, e agora me viu sendo ressuscitado. Mas só que vocês não estão prontos ainda para conseguir sair e cumprir aquilo que eu tenho para vocês. Porque é necessário que algo use a vida de vocês. Apesar de você acreditar em mim, confiar em mim, por você mesmo, nada vai acontecer. Porque em você não tem nada. Mas permaneça aqui na cidade, até que do alto você seja revestido. Revestimento não é interno, é fora. Se você for do jeito que você está, você vai morrer. Se você for do jeito que você está, nada vai mudar. Se você for do jeito que está, o primeiro que se levantar, você vai cair. Se você for do jeito que está, não irá marcar uma geração. Mas quando você for revestido, fica em paz. Porque aquele que se levantar contra você, vai estar se levantando contra aquele que te revestiu. Aquele que se levantar e lançar algo contra a tua vida, vai se levantar contra aquele que te revestiu. Quando você tiver medo, fica tranquilo, porque aquele que te revestiu é capaz de dizer: permaneça firme, não desista, continue no propósito, porque eu estou contigo, você não está só. Eu te chamei, te capacitei e vou fazer com que você viva aquilo a qual eu te designei. E está agora os homens agora. Permanecer onde? Vai para o cenáculo, o último lugar que eles estiveram fazendo a ceia. E de lá permanece. Vem aqui, Patrick. Vem aqui também. E de lá eles permanecem. Quando de repente ocorre o quê? Estão eles no cenáculo, 120 pessoas, orando, todos os dias. Era festa de Pentecoste. Por que o Espírito Santo escolheu justamente esse dia? Festa de Pentecoste.
Todos os povos estão vindo agora, os judeus de todas as regiões, vindo agora para apresentar sua primícia a Deus. Estão eles para apresentar sua primícia, que é aquilo que foi colhido da terra. De repente agora, estão eles orando, eles escutam um som, como de um vento impetuoso, que enche toda a casa. Dunamis, poder que capacita. De repente ele é apenas um homem que orava. De repente agora ele começa a orar com línguas repartidas de fogo. Ele é apenas um jovem que orava, mas agora dos seus lábios sai agora tochas de fogo. Ele é apenas um homem que orava, mas quando ele abre a sua boca, sai autoridade. Começaram a falar línguas repartidas de fogo. E agora Pedro, que até antes, com medo, com receio, mas sabendo do Cristo ressurreto, mas sem saber o que fazer, agora ele vai no lugar onde estão todos reunidos e começa a falar. De maneira que Pentecostes se cumpre novamente. Apóstolo, então Pentecoste é quando o Espírito Santo ele desce? Não, o Pentecoste acontece quando vidas, milhares de vidas dizem sim, e a maior colheita de todos os tempos acontece naquele dia. Se lá atrás o Pentecoste é para apenas a fruta, é para a uva, é para o melão, é para a melancia, é para a maçã, Pentecoste agora se revela com a maior colheita de almas. Você é fruto de Pentecoste, eu sou fruto de Pentecoste. Você pode dar uma salva de palmas, Jesus? Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? Mas preste atenção. Aqueles homens abriram sua boca e começaram agora a falar de maneira sobrenatural. Quando nós falamos que o Pentecoste fala, esse povo é muito barulhento. Para que gritar desse jeito? Para que falar alto desse jeito? Um dia desses, os jovens estavam aqui orando, e alguém mandou uma mensagem, os vizinhos mandaram uma mensagem para mim, gravaram com os jovens orando aqui à noite, madrugada. E mandaram para mim e falaram, nós vamos chamar a polícia. Apóstolo, estou falando com o senhor porque eu também sou crente. Eu também sou cristão. E eu sei muito bem que para falar com Deus você não precisa gritar. Essa é desculpa daquele que não quer abrir a sua boca. Pentecoste é fogo. Pentecoste é grito. Pentecoste é movimento. Pentecoste é presença de Deus. Pentecoste é poder de Deus. Esse discurso religioso que diz Deus não precisa que você grita, Deus precisa que você abre tua boca, Deus não precisa disso, vai falar isso com o inferno, porque eu creio num Deus que se movimenta no meio dos céus. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que eles ouviram, pastor Wilson, eles ouviram um som como de um vento impetuoso. A marca é barulho. Terraço canda nebela baixamai. Reterrasto que anda neberada lá baixai. Meus lindos, pode falar, mas porque eu não gosto de penteca. Eu sou penteca, eu sou pentecostal, eu nasci em Pentecoste, eu sou fruto de Pentecoste. Tecaraço randereda lá baixamai. Retecanta nebiaçuquiai. Imagina Pedro saindo ali. Ele sai agora do lugar, um posicionamento. Quem já foi em Israel sabe um lugar aonde que está no alto do chamado Monte Sião, aonde que agora ele se posiciona. Monte Sião fica a parte mais elevada, e agora tem o Monte Moriá um pouco embaixo, onde fica Jerusalém. Eles chamam então a multidão. Você abrir a tua boca e milhares confessar Jesus como teu Senhor. Não tinha microfone. Eu falo com o microfone aqui, por muitas vezes, quem está no final não escuta direito. Às vezes tem que subir o som.
Tem que subir o som. Nós estamos aqui 700, 800 pessoas. Tem que subir o som. Porque às vezes no fundo não consegue ouvir direito. Agora ele está falando com milhares, sem microfone, sem nada. A autoridade, a presença do Espírito Santo. Eu consigo imaginar naquele dia, eu acho que se caísse uma agulha, eles conseguiriam ouvir. Uma agulha. E Pedro falando. Eles começaram a falar quem esses homens estão embriagados. Olha, estou falando que isso aqui não tem como você tirar do pentecostal barulho, meus lindos. Porque eles falam, esses homens estão embriagados. O outro fala assim, mas como pode? Eles estão falando na minha língua, no meu idioma. Porque ao mesmo tempo que falavam em línguas repartidas de fogo, outros falavam no idioma. Que, como assim? É como se, por exemplo, estavam vindo pessoas, como se fosse um dia de hoje, pessoas vindo da França, estavam vindo pessoas do Japão, estavam vindo pessoas agora da Inglaterra, e quando chegasse aqui, e de repente agora o Patrick começava a falar de Jesus em japonês. O Gustavo começava a falar de Jesus em francês. Eles falavam assim, como assim? Não são eles pescadores? Não são eles homens iletrados, analfabetos? Como eles podem falar no nosso idioma? Como pode? Como pode falar no nosso idioma? Você está entendendo? Quando o Espírito Santo está agindo, ele pega uma criança e a criança traz um sermão para um homem velho. E o homem velho fala assim, como que essa criança pode estar me exortando? Ele pega um jovem, o jovem pega um casal, e Deus usa aquele jovem, como que esse jovem pode estar falando algo comigo? Não se trata de quem eu sou, mas aquele que está sobre a minha vida, é Ele quem me usa, é Ele quem me usa. Você está entendendo isso nessa noite? Eles saem ali a partir daquele dia. Eles começam a se encontrar agora. A primeira conversão, milhares. E eles começam a encontrar todos os dias o partir do pão. Todos os dias. Não era nas quartas, não era no domingo. Todos os dias ao partir do pão. Todos os dias. A gente vai numa quinta, a gente vai no domingo no culto. Fulano vem na quarta-feira, não, quer ficar em casa. Era todo dia estavam juntos. Todos os dias estavam juntos. Todos os dias estavam juntos. E era um só sentimento, um só pensamento. E o Senhor ia acrescentando a eles, aqueles que não sendo salvos. Todos os dias estavam juntos, dizendo, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Todos os dias manifestando Jesus. E aqui é uma parte final. Talvez você não saiba. Eu já tive a oportunidade de fazer estudos profundos sobre a origem, sobre a igreja primitiva. Eu já tive em cidades onde que subterrânea, onde que os cristãos se encontravam, como por exemplo, na região de Éfeso, na região de Istambul, tem igreja subterrânea, do tempo da perseguição. Eu tive lugares como esse, eu tive em Éfeso, um lugar de perseguição. E sabe que se encontrava ali esses lugares, a marca do cristianismo lá atrás. Você tinha, por exemplo, o símbolo, que às vezes um peixe, eles colocavam um cristão, por exemplo, ele não podia falar aquele cristão que era perseguido. Ele era perseguido, não podia falar. Mas só que, como que ele então falava do amor de Jesus? Se era perseguido, se não pode, se morria. Sabe o que eles faziam? A glória de Jesus. Os relatos dizem, tem um texto muito interessante em Esmirna, que fala sobre uma das conversões, como aquela igreja funcionava no meio da perseguição. As pessoas chegavam assim, em pé do Canídio, e falavam, Canídio, está diferente. O que está acontecendo? Seu rosto está diferente. Seu rosto está brilhando. Canídio cheio de alegria, família alegre, filhos na presença de Deus. Canídio falava assim, vão lá em casa, eu vou conversar com você.
Aí a pessoa ia na casa do Canídio, e ele falava: Jesus, sabe aqueles que estão perseguindo? Eu conheci ele, mudou minha vida. Aí ele fala: como eu faço para ser esse Jesus também na minha vida? Confessa ele como teu Senhor e teu Salvador. Eu quero confessar. E ali eles se enjoelhavam, e aquele de cada casa orava, liberando uma palavra sobre ele. Saía agora aquele ali já convertido, com a vida dele mudada. Aí os familiares olhavam e diziam assim: fulano, você está diferente, você está alegre, você está feliz, o que houve? Aí fala: vai lá em casa, a gente conversa. Sabe aqueles que estão perseguindo? Conta para ninguém. Eu conheci. Sério. E aí? Olha o que ele fez. Mudou minha vida. Mudou meu semblante. Me trouxe alegria. Mas se te matar você, se morrer é lucro, se viver vai ser para ele. Terrarás. Assim que mexia. É assim que aconteciam as conversões. Quando ele sentava do lado do outro, e quando um sentava para reconhecer, sentava, o outro sentava do lado e percebia que o semblante diferente, mas sabe que é crente? É diferente. Aí um puxava o primeiro traço, aí o outro entendia, vinha e completava o outro traço, formando um peixe. Eu também fui pescado por ele. Eu também fui alcançado por ele. A marca dos cristãos, nesses lugares, marca de um peixe. Não é a cruz, é a marca do peixe. Aqui mora um cristão. Aqui mora um cristão. E quando eram descobertos, eram levados, mortos. E conta essa história: quanto mais matavam, mais havia conversões. Coliseu, levavam, matavam, enquanto matavam, em torno do Coliseu, pessoas que assistiam à morte dos cristãos, vendo eles ali, sendo mortos com alegria, dizendo: quem é esse? Quem é esse que eles estão dispostos a entregar a sua própria vida? Quem está entendendo isso? É o Espírito Santo de Deus em nós. Sabe por que muitas pessoas abandonam o Evangelho? Porque nunca tiveram um encontro real com o Espírito Santo de Deus. Porque uma vez que você tem um encontro real com Ele, a tua vida não tem sentido se não for na presença dEle. Não tem sentido. Deus vai usar a tua vida como instrumento de transformação. Deus vai usar a tua vida como instrumento de transformação. É dia de Pentecoste. A glória de Deus estará sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A glória de Deus vai dominar. A glória de Deus vai se manifestar. A glória de Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Fique de pé em seu lugar.